Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do jogo Santos 2, Grêmio 1 de virada, que jogão de bola. Olha, o Santos fez um jogo praticamente perfeito, onde muitos jogadores se destacaram neste time do Santos. O Grêmio jogou bem também, só que com as alterações no segundo tempo, o Santos mexeu bem e o Grêmio mexeu mal. O Grêmio liquidou com o meio de campo no segundo tempo e o Santos trouxe para campo o Furt, que fez o gol da virada, trouxe principalmente o Soteldo, gênio, craque, fez um partidaço em meia hora em campo. O melhor jogador em campo chama-se Soteldo. Virou o jogo, virou a partida. O Santos estava perdendo o jogo por 1-0 e Soteldo foi o responsável pela virada. Deu 2 assistências fantásticas, além de, no mínimo, 3 jogadas de extrema qualidade. Jogadoraço, e eu não entendo como que Paulo Turra deixou esse jogador de fora por tanto tempo. Paulo Turra é responsável também pela situação em que o Santos se encontra, porque deixou o Soteldo de fora tanto tempo de vários jogos em que poderia ter tido um outro resultado. Foi um crime o que fizeram com esse jogador. Jogadoraço, virou o jogo e foi o grande responsável por essa virada espetacular do Santos, onde teve grandes destaques. O João Paulo, eu não sei se ele não falhou no gol do Grêmio, mas a bola foi muito forte, foi um chute, foi um petardo o gol do Grêmio, né? O Cristaldo, o Carbajo, fez o gol do Grêmio, que deu aí no início do segundo tempo. O primeiro tempo, só para analisar bem rapidinho o primeiro tempo eu achei que o Santos foi melhor que o Grêmio. Teve mais domínio, teve mais chances, mas as chances mais perigosas foram do Grêmio. O Santos praticamente não chutou em gol. Primeiro tempo, o goleiro Grando não sujou a camiseta, como se diz. Não fez nenhuma defesa difícil. Ao passo que o Grêmio, João Paulo também não fez grandes defesas, mas o Grêmio chegou perto, né? Finalizou com mais precisão. E o Santos teve muitos destaques, como eu estava falando, a começar pelo zagueiro Joaquim. Grande participação do Joaquim, que não deixou o Ferreirinha jogar. E se o Ferreirinha não joga, o ataque do Grêmio morre, porque o Grêmio teve o desfalque do seu melhor jogador, que é o Soares, que não entrou em campo, estava suspenso. E teve também o desfalque do Vila Sante, que é o volante que dá a mecânica do meio-campo do Grêmio. Então o meio-campo do Grêmio já estava prejudicado. E aí no segundo tempo, o Renato ainda faz a M de trocar todo o meio de campo. E aí matou o Grêmio. E ao mesmo tempo que o Renato fazia estas substituições, o técnico Diego Aguirre fazia as suas substituições, e com essas substituições, principalmente com a entrada de Soteldo, melhorou o Santos, e aí foi possível o Santos fazer essa virada. Gostei da participação. O Soteldo foi o melhor em campo, disparado, foi o craque da partida. Mas gostei da participação do Lucas Lima no primeiro tempo. Lucas Lima fez uma boa dupla aí com o Mendonça e principalmente com o Marcos Leonardo, né? Dupla. O trio, vamos botar assim, Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. São os 3 ali que foram mais perigosos aí no time do Santos. E no segundo tempo, saiu o Lucas Lima, entrou o Soteldo na posição de meia articulador, mas aliado a isso, o Soteldo com a sua velocidade. O Soteldo é um jogador praticamente completo. Ele tem velocidade, tem chute, tem bom passe,
né? Sabe colocar a bola nos pés do centroavante para fazer o gol, como aconteceu, como foi no primeiro gol do Santos, através de Marcos Leonardo. Portanto, o Santos consegue a virada, consegue a vitória, e a união time-torcida ficou muito evidente nessa partida. Porque a torcida foi, sem dúvida nenhuma, o grande destaque desse jogo. Apoiou durante toda a partida, ficou um pouquinho em silêncio quando o Grêmio fez o gol, mas depois retomou de novo e foi realmente a força do time do Santos, que correu mais do que nunca. Eu nunca tinha visto o Santos correr tanto como nessa partida. Tanto é que, faltando aí 10 minutos para terminar o jogo, vários jogadores estavam com cãibra. Não era nenhum nem dois, só eram vários jogadores, inclusive o goleiro João Paulo, que fez uma boa partida afora essa falha. Mas essa não foi uma falha do goleiro, não. Mas foi onde o goleiro estava, dava para defender. Só que teve um desvio no meio do caminho. E isso atrapalhou o goleiro do Santos. O Santos vence a partida 2-1, dá um alívio, dá uma moral para o segmento do trabalho de Diego Aguirre, mas não adiantou muita coisa. Claro, pior teria sido perder ou empatar, mas segue na zona de rebaixamento porque o Bahia também venceu o jogo, tocou uma goleada de 4-0 em cima do Bragantino. Portanto, o Bahia ganha saldo de gols inclusive, mas o Santos não fica muito para trás. Vitória importantíssima, porque se tivesse perdido ou empatado que fosse, seria trágico o negócio. Porque aí o Santos ficaria muito atrás do seu concorrente mais próximo, que é o Bahia. Vitória importantíssima. Destaco também a participação de Mendonça, muito interessante esse jogador, tem velocidade, por isso que é o Speed Mendonça, foi muito bem no primeiro tempo o Mendonça. Destaco o Marcos Leonardo, que fez o primeiro gol, né? Poderia ter feito um gol que ele perdeu, não sei como, ele tentou passar para o seu companheiro e acabou se atrapalhando. Então o Marcos Leonardo perdeu um gol feito no finalzinho do primeiro tempo, mas o segundo ele não perdoou e fez aí o gol, tirou a camisa, foi comemorar com a torcida, levou cartão amarelo, mas enfim, é a explosão do momento, né? Explosão do momento. E aí não tem como culpar o jogador pelo cartão amarelo. Gostei também do Jean Lucas, que jogadoraço, hein? Jean Lucas, muito boa participação deste jogador na partida. A dupla de zaga foi bem também. E o meio de campo do Santos muito compactado. Eu acho que o Diego Aguirre encontrou a fórmula e realmente o time se mostrou mais organizado do que nas outras partidas. Grande vitória do Santos, 2-1. O Santos agora tem que manter esse ritmo aí, tem que manter essa pegada, porque o campeonato ainda tem muita estrada para correr. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou, quem foi o melhor em campo. Joinha sempre, hein? Joinha sempre. Te inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.